Estados Unidos avançam na exploração de terras raras do Brasil, mesmo sem acordo prévio com o governo brasileiro. Enquanto isso, Cast é eleito novo presidente do Chile e adota uma postura muito mais conciliatória em relação ao que se esperava no período eleitoral, consolidando o avanço da direita na América Latina. Zelensky admite pela primeira vez que não quer mais entrar para a OTAN, pelo menos não para conseguir fazer um acordo de paz entre Rússia e Ucrânia, e Steve Witkoff, que é o representante dos Estados Unidos, fala de importantes avanços no processo de negociação de paz entre Rússia e Ucrânia. Será que a paz sai antes do Natal? A gente tem também importantes atualizações em relação ao atentado que aconteceu no litoral da Austrália, com repercussões geopolíticas para o Oriente Médio, e também uma possibilidade de China ganhar dos Estados Unidos em uma possível guerra em Taiwan. Vai lembrar que isso foi colocado em documento em relatório vazado do Pentágono, que mostra algumas preocupações do exército americano em relação aos avanços chineses. Para finalizar, pessoal, temos também o Gustavo Petro, presidente da Colômbia, falando em guerra civil no país por conta do toque de recolher que foi decretado pelo Exército de Libertação Nacional, e a França mais uma vez boicotando o acordo Mercosul-União Europeia, que supostamente seria assinado nesse dia 20 de dezembro. Será que vai rolar? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, recado rapidinho da nossa parceiraça do canal. Galera, presta atenção, tá? Presta bastante atenção. Eu tenho uma super oportunidade para você, somente hoje, dia 15/12, toda a linha Tech da Insider, que tem as melhores e mais tecnológicas roupas do Brasil, está com os melhores descontos da história. Promoções exclusivaças e preços que partem a partir de R$ 99,00 para levar as melhores camisetas do Brasil, galera. Por exemplo, essa aqui que eu estou usando é uma Tech T-shirt, que ela é sensacional, tá? Ela tem um tecido que traz um conforto térmico, fazendo com que você não fique aquele calor, esse verãozão chegando aqui, né? Ao longo do dia. Inclusive, evapora o suor muito mais rápido, trazendo aquela sensação de frescor e evitando aquele mau cheirinho ao longo do dia. Essa camiseta, galera, não é nova, tá? E pela qualidade, pelo tecido altamente tecnológico, a roupa desbota com uma velocidade muito menor, assim, dura 50 vezes mais do que as camisetas de algodão convencional. Do ponto de vista de meio ambiente, também é sensacional, porque gasta muito menos água, muito menos impactos ambientais. Galera, só tem benefícios, tá? Confere lá no site, eu tenho certeza que você vai achar o melhor produto para você ou para eventual presente. Se você já tem Insider, você conhece a qualidade, aproveita para comprar. Caso você não tenha, utilize o cupom também Prof. Ricardo para ter acesso a promoções exclusivas e renovar o seu guarda-roupa ou dar eventual presente. Galera, corre, hein? Porque a Insider tá concorrida nesse final de ano e as promoções são curtas, hein? Corre lá, aproveita. Recomendação, professor Ricardo Marci. Bom, galera, então bora lá pro vídeo, ó. Como eu trouxe para vocês na introdução, os Estados Unidos estão avançando na exploração de minerais terras raras, na verdade não só no Brasil. Recente acordo que foi feito, por exemplo, com a República Democrática do Congo também envolve a exploração das terras raras. Em recente acordo com a Austrália também tivemos relações com a exploração dos minerais terras raras. Até com o Japão, que não tem exatamente as reservas, mas tem muita tecnologia. Houve também avanço nesse sentido, porque a gente sabe que hoje, não vou ficar, né, galera, trazendo todo o histórico, porque já falamos aqui no canal no passado sobre esse tema, mas a ideia é que os minerais terras raras, um conjunto de 17 elementos, são essenciais para o setor de tecnologia e o setor militar, e hoje 60% das reservas, já é preocupante, está na mão de um inimigo geopolítico para os americanos, que são os chineses. Mas mais preocupante ainda é a capacidade de refino, de processamento, que está 90% na mão dos chineses, sendo que a alternativa é algum tipo de refino e processamento na Malásia, mas muito pouco comparado à capacidade chinesa. Tanto que em meio à guerra comercial, o Trump teve que chicken out, né? Ou seja, o taco, Trump always chicken out. Também porque a China ameaçou cortar o suprimento, o fornecimento de terras raras, comprometendo a própria soberania tecnológica e militar dos Estados Unidos. E dentro desse processo, Brasilzão é nós, a gente aparece com uma alternativa muito viável, já que nós somos a segunda ou a terceira maior reserva, depende muito da mídia, né, da fonte que você utiliza, porque todas as reservas ainda não são conhecidas. O Brasil tem eu diria, duas empresas importantes
que a mineradora Serra Verde e a mineradora Aclara, as duas em Goiás, que recentemente receberam financiamento do Banco Estatal dos Estados Unidos, que é o DFC. Ou seja, um aporte milionário, se você converter em reais, um dos aportes é até bilionário. E claro que não é porque o banco americano está super interessado no desenvolvimento das mineradoras, porque quer gerar emprego no Brasil, quer que as empresas se desenvolvam, né? Porque eles são muito altruístas. Não existe isso, claro. Os americanos têm interesses estratégicos. Essas mineradoras, elas atuam no Brasil com a questão da exploração e principalmente a Clara quer investir no setor de refino também, de processamento. E a questão que eu sempre falo para vocês, eu não vejo com maus olhos os Estados Unidos investirem em tecnologia, investirem em empresas brasileiras, desde que a salvaguarda tecnológica, a produção de tecnologia, o refino, também seja compartilhado com o Brasil. A questão é que o acordo não foi feito exatamente às claras, a gente não tem maiores informações, mas estima-se que parte desses recursos, desses empréstimos, vão ser pagos em ações. Ou seja, mineradoras que cuidam da exploração de terras raras aqui no Brasil vão pagar os seus empréstimos concedendo suas ações. Na prática, é como se fosse uma espécie de venda, né? Está vendendo parte dessa empresa para os Estados Unidos. Sendo que a Clara, por exemplo, vai construir também um setor de processamento com informações preliminares, novamente, cara, não está consolidado, esse processamento sendo feito nos Estados Unidos. Ou seja, empresas americanas investindo em empresas brasileiras, ou banco americano, né, investindo em empresas brasileiras, tomando parte das ações e fazendo com que o refino, o processamento, o setor tecnológico não fique exatamente no Brasil. Isso, claro, gera bastante preocupações. A ideia é que a mineradora Serra Verde, por exemplo, receba um valor próximo de 465 milhões de dólares, e isso consolide um avanço maior dos Estados Unidos no setor estratégico brasileiro. O Brasil sempre fala, né, de salvaguarda tecnológica, preservar os seus recursos minerais. Espero que o Brasil esteja atento, porque, pelo menos por enquanto, só envolveu iniciativas privadas com o governo americano. Que o Estado brasileiro tenha algum tipo de regulação para fazer que a tecnologia também fique no Brasil. Enquanto isso, Gael Casti, representante da direita chilena, foi eleito como presidente do país, o que eu trouxe para vocês ontem, que era meio que favas contadas, né? Ele era extremamente favorito num segundo turno contra Janeth Hara, que era candidata pelo Partido Comunista. Ele foi eleito com 3 pilares mais importantes. O pilar de controle da imigração, sendo que hoje estimam-se que tenham cerca de 350 mil imigrantes indocumentados no Chile, grande parte deles vindo da Bolívia, do Peru e também da Venezuela. Ele promete até mesmo construir uma espécie de vala, uma cerca ou até um muro na fronteira entre Chile e Bolívia, que talvez seja a pior questão imigratória para os chilenos. A questão também de combate à criminalidade, também trouxe para vocês que nos últimos 10 anos aumentou em quase 150% a taxa de homicídios no Chile e também houve o aumento do narcotráfico no país, não só no Chile, mas em toda a América Latina. Cuidado, não estou falando que o Chile é hoje, nossa, que criminalidade, país violento. Convenhamos que hoje a taxa de homicídio no Chile é de 6 a cada 100 mil habitantes e o Brasil está próximo de 22, ou seja, 4 vezes mais, quase 4 vezes mais. Então o Chile tem uma condição muito boa frente aos seus pares latino-americanos, mas convenhamos que piorou a situação. E também uma certa estagnação econômica, um baixo crescimento econômico que opõe 2 tipos de pensamento. Por exemplo, o próprio Casti, que já se autodenominou no passado, né, uma espécie de Bolsonaro chileno, ele tem, claro, um conteúdo programático muito diferente da Janeth Hara. Ele promete, por exemplo, que no setor econômico, para o Chile voltar a crescer, ele vai reduzir os impostos para grandes e médias empresas, passando de 27% para 23%, alegando que isso vai fazer com que mais empresas sejam abertas, mais empregos sejam gerados, haja uma circulação maior da economia e o crescimento venha principalmente a partir das grandes corporações. Ele promete também, por exemplo, reduzir impostos para a compra e venda de ações, alegando que é o grande capital que movimenta ou que circula a economia. Então ele alega que, eu diria, né, um programa mais liberal de redução dos impostos para promover um crescimento econômico. Ele alega também que o Chile, nos últimos anos, principalmente durante o governo Gabriel Boric, o seu antecessor, foi um governo que gastou demais. Então ele pretende reduzir em 6 bilhões de dólares em 18 meses os gastos chilenos. É um programa, como vocês podem perceber, muito parecido com o programa do Trump. Só que, vamos lá, né? Nos Estados Unidos, não sei se vocês se lembram, o próprio Elon Musk, ele foi colocado como uma espécie de secretário não oficial
para fazer a redução, né? Para tentar promover o corte desses gastos públicos. Discordou com algumas políticas do governo Trump e o Trump fez a conta dele, né? Como é que é? The One Big Beautiful Bill, né? Ou seja, a sua grande reforma estruturante, reduzindo também os impostos e cortando os gastos sociais. Só que pelas contas do Congresso americano, para um país que já estava endividado como os Estados Unidos cortou muitos impostos, deixou de arrecadar e não cortou tantos benefícios sociais como deveria ter cortado para a conta ficar no 0 a 0. Ou seja, seria até uma certa irresponsabilidade fiscal. O Elon Musk saiu do governo, houve críticas do governo americano, enfim, né? Vamos ver quais vão ser os resultados. Vamos ver se o Cast ele vai conseguir promover isso ou não, porque lembrando também que o Trump, ele tinha ao seu favor um congresso bastante forte, ou seja, muitos republicanos no Senado e na Câmara. O Chile hoje é um país bastante dividido, pelo menos no congresso chileno. Então isso é um ponto, né, que ele vai ter que tomar cuidado para conseguir implementar suas reformas. Professor, mas ele é um candidato de ultradireita, ele é um cara extremamente conservador, que fala de deportação geral de todos os imigrantes. Ele, por exemplo, já elogiou o Pinochet. E aqui tá eu, Ricardo. Faço críticas em relação ao elogio ao Pinochet. Porque deixando bem claro, professor, mas teve alguns méritos. Mas os deméritos foram muito maiores. Não dá para você passar pano para algumas coisas, sendo que você teve uma série de abuso contra os direitos humanos. Mas tentando fazer aqui um advogado do diabo, né? E defendendo assim a sua fala, ele sempre falou que não é exatamente que ele defendia as torturas, enfim, né, que aconteceram durante o governo, mas sim as políticas liberais do Pinochet. Acho um erro. Pô, se você defende política liberal, que fale sobre isso sem fazer elogios ao Pinochet, né? Mas só explicitando aqui o que ele tá colocando. E ele tentou realmente trazer esse tom mais conciliatório durante o seu discurso de posse. Ele falou que ele vai ser um presidente que vai governar para todos, que ele vai precisar sim do apoio da oposição para conseguir governar, que ao contrário do que o Pinochet falava, ele não prega, ou que a mídia fala, ele não prega uma ruptura democrática. Ele reconhece a democracia como uma coisa boa para o Chile. E, durante o discurso, enquanto o seu público ali vaiava a Hannet Hara, vamos ser aqui justos, ele falou que o respeito e o silêncio é o que vai marcar a sua gestão. Que ele pode ter grandes diferenças com a Hannet Hara, mas se ele ficar estimando ou exaltando a violência e gritos exagerados, não vão à frente. E isso é uma coisa muito legal do Chile. Tanto parte do Cast, que venceu, como da Hannet Hara, que também parabenizou o Cast, quanto do Gabriel Boric, atual presidente, que é a oposição em relação ao Cast. Falou que vai fazer uma transição pacífica, que vai ajudar o máximo possível, né? Ou seja, aparentemente, cara, o Cast vai fazer um governo bastante forte em relação ao combate à criminalidade, em relação ao processo de abertura econômica, mas mantendo relações diplomáticas tanto com países, entre aspas, inimigos geopolíticos como é o Brasil. O Brasil é a principal liderança da América Latina pela sua população, pela sua economia. E o Lula mandou parabéns, falou que vai continuar trabalhando com o governo chileno. O Cast, que já fez críticas ao Lula no passado, também falou que quer continuar trabalhando com o Brasil, ou seja, sem maiores problemas. Que seja, né, galera? Torcendo aí pro Chile, tenha um ótimo período aí de presidência de Cast no poder. Lembrando, galera, que isso reforça também um pensamento de uma direita que está crescendo na América Latina e, como eu falo para vocês, as eleições colombianas e as eleições brasileiras de 2026 podem fazer com que a América do Sul, principalmente, mude, dê uma guinada bem forte para a direita no próximo ano. Além disso, galera, tivemos também atualizações importantes sobre o atentado que aconteceu na Austrália, agora com maiores informações. Primeiro ponto, tá? Ontem eu trouxe para vocês que o atentado aconteceu e que seria irresponsável eu falar para vocês que o atentado ele tinha sido 100% cometido por uma questão de antissemitismo. Ia tratar como se fosse no vídeo, mas como a gente não tinha exatamente as motivações que tinham levado, cara, não dá para saber 100%. Aparentemente, foi sim, tá? Quando foram feitas investigações, era um pai e um filho, tá? Os dois atiradores, encontraram até bandeira do ISIS nos seus carros. Israel falou que o Irã poderia estar por trás dos ataques. O Irã alegou que, na verdade, é uma tática de Israel, que o Mossad, a inteligência israelense, que estaria por trás, para fazer uma espécie de ataque de bandeira falsa, para justificar uma possível agressão contra os iranianos. Então, as reais motivações a gente ainda não sabe, né? Mas muito possivelmente causado por um antissemitismo
contra os judeus ali em celebração ao Hanukkah. Eu, particularmente, galera, não acredito, tá? Que tenha sido o Mossad a ter feito esse atentado aí. Acho que foi, sim, alguma pessoa que pensa contra a existência dos judeus, o que, infelizmente, é uma coisa que vem aumentando no mundo. O antissemitismo é uma realidade, tá? Ponto importante. Mas também a gente teve um ponto bem legal, que o Ahmed, que foi a pessoa que salvou, que conseguiu tirar a arma, né, o fuzil, de um dos atiradores, ele se feriu durante esse processo, machucou o braço, machucou também a mão, mas ele foi tratado como um herói, seja, por exemplo, por Israel, e ele é um islâmico, hein? Seja por Israel, seja pelo Anthony Albanese, que é o primeiro-ministro da Austrália, seja pelo Trump, que falou que ele é um homem extremamente, muito, muito, muito corajoso. Então, acho que é muito simbólico que para prevenir que tivesse mais mortes ali, galera, pra vocês terem uma noção, teve um senhor de 87 anos que foi alvo do atentado, que ele morreu tentando proteger a sua esposa, e ele era ucraniano, inclusive, tá? Um dos resistentes, um dos caras que sobreviveram ao Holocausto. Olha isso, né? Que triste. E um islâmico conseguiu salvar. Ele conseguiu receber cerca de $700 mil em uma vaquinha, pô, galera, muito interessante, né? Por terem tratado ele como se fosse uma espécie de herói. Anthony Albanese, que é um cara mais à esquerda na Austrália, falou que isso é uma mostra, como você deve controlar, ponto sensível e polêmico, deve-se controlar um pouco mais o acesso às armas na Austrália para que novos atentados não aconteçam no país. Enquanto isso, galera, tivemos também, na Alemanha, ontem, uma reunião que durou cerca de 5 horas, e olha como a geopolítica é interessante, né? O Steve Witkoff, que é sempre criticado pelos ucranianos por ser um cara muito pró-Rússia, por defender muito os anseios do Putin e não exatamente da Ucrânia, teve que dar abracinho ali no Zelensky, sorrisos, né, coisas muito bonitinhas e tal, porque de fato é o representante dos Estados Unidos para as negociações de paz entre Rússia e Ucrânia. As negociações duraram 5 horas. O Steve Witkoff falou que foram feitos grandes progressos nos 20 pontos pela paz, que não foram divulgados ainda oficialmente quais foram as principais mudanças, mas um ponto já foi definido. O Zelensky abre mão de entrar para a OTAN, mas se houver as devidas questões de segurança garantidas pelos Estados Unidos e pela Europa. A gente sabe, galera, que pelo menos teoricamente, na prática não exatamente, né? A Rússia invadiu a Ucrânia principalmente por 2 motivos, alegando que havia russofobia contra uma maioria russa que vivia em Donbass e também na Crimeia, e também porque a Ucrânia estava se aproximando da OTAN, o que colocava em risco as fronteiras da Rússia. A gente sabe também que a invasão aconteceu porque é uma região muito estratégica, tem um solo muito fértil, grande produção de grãos, dá acesso à Crimeia, que é um mar que não congela durante o ano inteiro, ótimo para as questões comerciais. E a base de Sevastopol, Donbass é uma região extremamente industrializada. Tem a usina, por exemplo, em Mariupol, a usina de Zaporizhia, que é uma usina riquíssima, né? Uma usina, assim, é a maior usina nuclear do continente europeu. Ou seja, a gente está falando de outros potenciais. Mas a justificativa oficial foi a aproximação da Ucrânia com a OTAN. E eu até falei para vocês, quem é velho de guerra aqui do canal vai saber, que eu não via sentido do Zelensky ficar querendo incluir a questão da OTAN, a Ucrânia poder entrar para a OTAN como se fosse um ponto importante. Sabe por quê, galera? Porque, convenhamos, no mundo atual, pouquíssima gente liga para documentos assinados. Vamos imaginar, por exemplo, que a Ucrânia vai lá e assina. Não, realmente, a Ucrânia não vai entrar para a OTAN. Beleza. Daqui 5 anos, nossa, a Ucrânia está com problemas na fronteira. Vamos aceitar a Ucrânia para a OTAN. Galera, dane-se o documento que foi assinado, entendeu? Pô, ficar brigando por isso, eu particularmente achava, né, que podia deixar de lado, e acho que o Zelensky pensou nisso também. Mas um dos pontos que ainda está em discussão e que ele não aceitou foi a questão dos territórios. Por quê? A proposta dos Estados Unidos, aparentemente, é que a Ucrânia se retire de toda Donbass, inclusive dos pontos que a Ucrânia ainda não perdeu. O Zelensky não aceita isso, fala que isso não é possível, e ele fala que se a Ucrânia vai ter que voltar algumas posições para criar uma espécie de zona de segurança, uma zona de paz, a Rússia vai ter que fazer o mesmo. Então, se a Ucrânia recua 10 quilômetros, a Rússia recua 10 quilômetros. Esse ainda é o ponto mais importante. O que fazer com os territórios de Donbass, que a Ucrânia ainda domina? Continuar para os ucranianos, ficar para os russos, criar uma espécie de zona desmilitarizada, um reconhecimento oficial com tropas ucranianas, tropas europeias.
A Kaja Kallas, por exemplo, que é a representante das relações exteriores da União Europeia, deixou muito claro também que não está mais sendo considerada a possibilidade da Ucrânia entrar para a OTAN, isso não está nem em discussão, mas que a União Europeia exige garantias rígidas de segurança, com tropas, inteligências, financiamento, para que não haja uma nova incursão da Rússia contra o território ucraniano. E aí, pessoal, acha que está mais próximo da paz? O grande sonho dos americanos é que a paz seja consolidada antes do Natal. Convenhamos que temos aí cerca de 10 dias, né? Será que vai rolar? Deixa aí nos comentários. Além disso, cara, uma provocação aqui para vocês. Nós tivemos o The Sun, um tabloide aí, colocando que documentos foram vazados do Pentágono, demonstrando algumas preocupações frente aos chineses e colocando que os Estados Unidos hoje perdem militarmente para a China, pelo menos do ponto de vista de uma possível guerra em Taiwan. A gente sabe que Taiwan é um território que desde 1949 se declarou não exatamente como independente, mas sendo como a verdadeira China. Em 49, quando acontece a Revolução Chinesa, o Partido Comunista Chinês vence e funda a República Popular da China, e o Kuomintang, o Partido Nacionalista, não aceita a derrota, foge para a Ilha de Formosa, foge para Taiwan e funda a República de verdade para eles, que seria a República da China. Inicialmente, a República da China, ou seja, Taiwan, foi reconhecido por grande parte dos países capitalistas. Pós-década de 70, principalmente durante o governo Nixon, houve uma aproximação não só dos Estados Unidos, mas do mundo com a República Popular da China. Hoje, pouquíssimos países reconhecem Taiwan como a China de verdade. Pouco mais de 10 países, incluindo o Paraguai também, né? O Paraguai reconhece Taiwan como a verdadeira China. Pois bem, galera, e é dentro dessa questão, né, que a República Popular da China fala em uma reunificação do território. Os Estados Unidos oficialmente reconhecem a República Popular da China como a China oficial, mas mantém aquela política que a gente costuma chamar de ambiguidade estratégica, porque ao mesmo tempo que só reconhece a República Popular da China, mantém relações econômicas, diplomáticas, geopolíticas também com Taiwan, como se fosse um território independente. As informações que a inteligência americana trava e que a Taiwan também coloca é que uma incursão da China contra o território de Taiwan pode acontecer ou vai acontecer até 2027. Os exercícios militares que acontecem em Taiwan em coordenação com equipamentos ou com militares americanos sempre colocam 2027 como a data limite. E aí foram vazados documentos do Pentágono que demonstram que a China venceria esse conflito. Nossa, professor, mas por quê? Alega que a capacidade hoje militar chinesa deixa caças, satélites e navios americanos extremamente vulneráveis, principalmente pelo custo-benefício. Por exemplo, recentemente a China apresentou mísseis hipersônicos, que são cerca de 40 vezes mais baratos que os mísseis hipersônicos americanos e são muito mais mas que são mais potentes que os americanos. Os americanos, eles ainda hoje, segundo o relatório que foi vazado pelo The Sun, eles se vangloriam pelos altíssimos gastos militares e pelas altas tecnologias, mas não exatamente pelos números que são produzidos. Os chineses conseguem produzir muito mais em menos tempo por um menor custo de produção e que, pela lógica do custo-benefício, faz muito mais sentido. Até um exemplo que foi utilizado foi o da guerra Rússia e Ucrânia, em que a Rússia, por exemplo, tem aqueles grandes caças, aqueles grandes mísseis que foram abatidos por drones que custam às vezes na casa de milhares de dólares, que é um valor muito ínfimo comparado às dezenas de milhões de dólares que custam os equipamentos mais sofisticados da Rússia. Ou seja, em relação a custo-benefício, a China leva vantagem. Outro ponto importante está na questão da logística de abastecimento em eventual conflito. Convenhamos, galera, que a China tem o estreito ali de Taiwan que separa. Existem infraestruturas e exercícios que sempre são utilizados de desembarque anfíbio da República Popular da China contra Taiwan. E se a China fizer uma espécie de cerco marítimo contra a Taiwan, dificilmente equipamentos americanos vão conseguir superar esse cerco. Professor, mas Estados Unidos tem aliados regionais. Tem, né? A Coreia do Sul, o Japão, tem a ilha de Guam, que está próximo do território, as Filipinas também, que são os aliados estratégicos. Só que mesmo assim, a China, pela capacidade militar e pelos treinamentos que realiza, pelo número do seu exército, consegue praticar um cerco, segundo o The Sun. Segundo o The Sun, hoje os exercícios da China falam em um desembarque em menos de uma semana de quase 300 mil soldados no território de Taiwan e que os Estados Unidos não conseguiriam combater esse avanço.
Além do que, se a gente pegar um outro relatório produzido recentemente, que é do Instituto Mitchell para Estudos Aeroespaciais, fala que hoje a Força Aérea dos Estados Unidos é um calcanhar de Aquiles para o país, alegando que hoje atuais estratégias militares exigem deslocamentos rápidos e complexos, e Washington não possui hoje aeronaves suficientes e nem a variedade necessária, principalmente contra o país que cada vez mais investe em custo-benefício como os chineses, e além da questão da distância geográfica. E aí, pessoal, vocês concordam com essa análise? E vamos imaginar, né, que a China queira, entre aspas, invadir Taiwan. Eu falo entre aspas porque para a China não tem como você invadir uma coisa que é sua, né? A China não reconhece a independência ou a República da China, Taiwan, como a China real. Reconhece que é uma integridade territorial e que Taiwan se comporta como uma espécie de ilha rebelde. Mas que hoje tem os anseios, isso foi colocado pelo Xi Jinping, enquanto líder, né, do Partido Comunista Chinês, como uma das suas prioridades, a reunificação, a integridade territorial da República Popular da China. E aí, os americanos teriam como combater esse avanço chinês? Lembrando que Taiwan é muito estratégico, tanto pela localização geográfica, hoje a região do Índico-Pacífico é a região mais movimentada do mundo em capitais, mas também pela produção de chips semicondutores. Tanto que a gente fala que tem uma espécie de escudo de silício que protege Taiwan, porque os países pensam muito na defesa de Taiwan para não prejudicar suas cadeias produtivas. Será que vai rolar? Deixa aí nos comentários. Para finalizar, pessoal, trouxe para vocês ontem também que a ELN, o Exército de Libertação Nacional, que é uma espécie de milícia, um grupo armado não oficial, que tem inclusive alguns territórios no território colombiano, são estados paralelos, colocou que eles estão muito preocupados com a soberania da Colômbia. Eu particularmente acho até engraçado, né? Porque soberania da Colômbia você depreende que tem que ter um governo que consiga manipular ou controlar o território. A ele também não está muito preocupada com a soberania da Colômbia, pelo menos não do Estado colombiano governado pelo Gustavo Petro, claro, né? E por conta disso, de uma possível intervenção imperialista, como forma de protesto, a ELN está decretando pelas próximas 72 horas o toque de recolher. Então, as principais vias, as principais hidrovias, tudo vão estar fechado como uma forma de protesto contra o imperialismo americano. Trouxe para vocês ontem que, na minha visão, além de não ajudar, ainda atrapalha. Porque se a alegação do Trump para fazer uma incursão contra a Venezuela ou contra a Colômbia é a presença desses traficantes, desses grupos criminosos, a ELN decretar um estado de recolher piora a situação, claro, né? E o Gustavo Petro alegou isso. Alegou, galera, que para a população não ter medo da ELN, alegando que tem que celebrar o Natal sem medo. Não deixem se intimidar por potências estrangeiras, fazendo referência aos Estados Unidos, nem por traficantes vestidos de revolucionários. E que, se a ELN ficar fazendo força mesmo para a consolidação desse toque de recolher, o exército colombiano pode provocar, sim, uma guerra contra os membros da ELN. Vale lembrar que a Colômbia é um país, galera, tomado pela atuação dos cartéis e também dessas milícias. Talvez a principal, que é as Farc, fez um acordo de paz com o governo colombiano. E não é mais um grupo tão forte como já foi no passado, mas ainda existem algumas dissidências. Talvez hoje a ELN seja esse principal grupo. A ELN, ela se comporta como um grupo extremamente violento. Tentou fazer um acordo de paz fracassado com o governo colombiano, para vocês terem uma noção, né? Quando foi feito o acordo de paz, a ELN alegou que o governo colombiano não estava dando anistia para os principais líderes da ELN e fez o sequestro contra o pai de Luiz Dias. Para quem não sabe, Luiz Dias é um jogador da seleção colombiana, talvez seja o grande ídolo nacional do país, e sequestrar o pai dele, pô, você está sequestrando o líder, né, de um ídolo do esporte do país. Guardadas as devidas proporções, é como se, sei lá, sequestrasse o pai do Hugo Souza, que é o ídolo do esporte nacional. Brincadeira, tá? Vai Corinthians, tá? Tô feliz ainda hoje. Perdão, cruzeirenses, tá? Imaginou? Não, sei lá, tô brincando. É como se sequestrasse, sei lá, o pai não sei, galera, de algum ídolo do esporte nacional. Pra quê? Pra tentar pressionar o governo colombiano a fazer algum tipo de acordo de paz. Ou seja, a situação da Colômbia não está nada simples. E para finalizar, pessoal, a gente tem também a possibilidade de, finalmente, depois de mais de 26 anos de negociação, desde 1999, a assinatura do acordo, o Acordo Mercosul-União Europeia. A gente vai ter uma reunião que vai acontecer, a cúpula do Mercosul, agora no dia 20/12, que é o próximo sábado, a cúpula em Foz do Iguaçu. A Ursula von der Leyen, o Lula, todo mundo está falando que o acordo vai ser assinado.
A França, mais uma vez, exige o que eles chamam de salvaguardas para a sua agricultura. Os franceses alegam que a agricultura do Mercosul desmata o meio ambiente, não tem normas rígidas em relação ao uso de pesticidas e que seria uma injustiça colocar em pé de igualdade, deixar entrar livremente produtos agrícolas do Mercosul no mercado europeu. Nossa, como os franceses estão preocupados, né, com os indígenas brasileiros ou com a Amazônia ou com o Cerrado. Não é isso. É que a França é conhecido como celeiro agrícola da Europa. O eventual acordo Mercosul-Europeia poderia fazer com que os nossos produtos mais baratos, mais competitivos, prejudicassem os agricultores locais. Por isso, a França exige algumas salvaguardas. E aparentemente vai conseguir. Nessa terça-feira, a gente vai ter uma votação do Parlamento Europeu para essas salvaguardas, colocando que se o Brasil, ou a Argentina, ou os países do Mercosul apresentarem aumento do seu desmatamento, a utilização de alguns pesticidas não permitidos, vai poder sim colocar sobretaxas em cima de produtos brasileiros, mesmo com o acordo Mercosul-Europeia. Do mesmo jeito que o Brasil pede também um protecionismo em relação às compras governamentais, alegando que uma maneira de incentivar a indústria brasileira é fazendo com que as repartições públicas do Brasil só comprem produtos do Brasil, apesar do acordo Mercosul-Europeia. Ou seja, protecionismos dos dois lados. Mesmo assim, a França fala que o prazo é muito apertado e fala de tentar adiar a votação dessa proposta. E aí, galera, será que os franceses vão conseguir? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.